Olá meus amigos, uma boa tarde a todos, é um prazer poder estar aqui com vocês novamente, trazendo mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo que vai falar sobre a cadeia produtiva da carne bovina e vai falar ora sobre pecuária, sobre frigoríficos, sobre resultados, sobre as operações, sobre os mercados interno e externo, enfim. O nosso canal hoje, ele possui 135 vídeos. Vídeos que falam sobre tudo e sobre todos os resultados junto à cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Mas em especial, nesse vídeo de hoje, eu quero falar especificamente sobre o resultado. O resultado é o ponto mais alto, o ponto mais importante que nós devemos pensar e agir para que nós possamos ter, ao final de uma avaliação de um mês, de um bimestre ou de um trimestre, um resultado positivo. Então, resultado é a palavra mais importante dentro da cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Mas muitos podem dizer que eu falo muito sobre custos e sobre margens, correto. As margens hoje, se nós pegarmos as características, que estão acontecendo junto às margens e os custos, as características na inversão dos valores referente às margens e custos junto à cadeia produtiva da carne bovina nas últimas décadas, ela nos mostra realmente que nós temos que nos preocupar com margens e os custos. Porém, são as margens e os custos a partir das operações atuais dos frigoríficos que vão nos oferecer o resultado final, seja ele positivo ou negativo. Ninguém está falando de uma lucratividade. Nós estamos falando em ambos os resultados, pode ser negativo ou positivo. Eles vêm a partir dos custos e das margens com base nas operações. Se nós analisarmos lá em 1990 as margens e os custos, nós tínhamos margens altas e custos menores, devido às exigências com relação às operações, os materiais de uso específico eram mais baratos, enfim. A matéria-prima não tinha um valor tão expressivo junto aos custos das empresas, diferentemente de 2018, onde nós temos custos muito altos e margens menores. Vale lembrar que os custos hoje com a matéria-prima, ele representa praticamente 80% dos custos da empresa. Então houve essa inversão de valores nas últimas décadas e por isso que nós temos que nos preocupar e nós temos que ter dentro da cadeia produtiva da carne bovina brasileira uma análise e um setor responsável pela gestão dos resultados. Uma coisa simples e objetiva, sem muitas ferramentas, sem nós criarmos uma complexidade muito grande, que muita complexidade acaba complicando o entendimento e a forma de ver e agir sobre as operações com a busca nos resultados. Então, nós temos que criar algo simples, uma avaliação simples sobre os três setores básicos, que é compra de gado, transformação e venda do portão para dentro, e nós precisamos ter uma análise visual e de resultados dos três básicos do portão do frigorífico para fora, que é a pecuária, que são os frigoríficos e que são os mercados, interno e externo. Então nós temos que avaliar os nossos resultados do portão para dentro com base nos resultados do portão para fora. É muito interessante e é muito apaixonante trabalhar junto ao nosso setor, porque ele engloba uma situação tão ampla e que exige de nós, empresa, de nós gestores, uma capacidade extra de entendimento e de ação. Então, com base nisso, nós precisamos ter uma seguinte e uma simplificada ideia sobre isso. Ou seja, que vale a pena nós lembrarmos que resultado negativo junto à cadeia produtiva da carne bovina brasileira, ele precisa apenas que um dos setores não consiga ter uma boa performance junto às suas operações. Ou seja, eu tenho dentro da minha empresa a compra de gado, transformação e venda, as três operações básicas. Para que eu tenha um resultado negativo ao final de uma quinzena, de um mês ou de um bimestre, basta apenas que um não consiga atingir seus resultados. Por exemplo, se eu tenho um planejamento de venda com base num cliente específico e com valor comercial com base num produto, e eu monto a minha escala de abate com base nesse planejamento. Ou seja, eu me disponho a pagar mais um pouco pela arroba da matéria-prima, com base numa matéria-prima que vai me dar um padrão de conformação muscular, de acabamento de gordura e de rendimento específico. Ao entrar essa matéria-prima para o abate, um exemplo, essa matéria-prima foi comprada com base num preço específico de animal precoce com 17 arrobas e com rendimento de carcaça específico de 54%. Se esse animal entrar para dentro do abate e no período pós-abate a carcaça dele me render 51%, se o acabamento de gordura específico que era de 3 me deu 1 ou ele foi excessivo, tudo isso vai influenciar diretamente no preço final lá junto à área comercial. Ou seja, o rendimento abaixo de carcaça vai impactar na área comercial.
eu vou ter uma queda, uma diferença no que foi esperado com relação à conformação muscular e acabamento de gordura, vai ter um impacto lá direto no preço junto à área comercial. A quebra ainda que nós vamos ter junto às câmaras de maturação e resfriamento de carcaça, vai impactar lá junto à área comercial. Essa diferença de conformação muscular, ela tem um impacto diretamente no produto comercializado com osso e no desossado. Isso vai impactar diretamente lá junto do preço na área comercial. Se eu colocar um traseiro ou um dianteiro desse animal que deu um rendimento abaixo, e eu for colocar ele para desossa, ele vai ter uma queda no rendimento e uma queda na padronização dos cortes, e isso vai ter um impacto diretamente na área comercial. Então são inúmeros fatores que o empresário precisa ter na cabeça, que o empreendedor, que o gestor junto da cadeia produtiva da carne bovina brasileira tem que ter na cabeça, que pode influenciar no resultado negativo. Já se foi a época, muito tempo atrás, que eu só me preocupava com o valor que deu, quando eu enchi o curral para o abate e com faturamento de dia, cruzava as informações e sabia se eu era positivo ou negativo. Isso não existe mais. Já quando nós vamos avaliar o resultado positivo, é o inverso. Nós precisamos saber que, para nós atingirmos o resultado positivo, ao final da quinzena, do mês ou do bimestre, eu tenho que ter as 3 operações, atingindo as suas capacidades máximas e as suas metas. Então, esse conjunto, essas influências, esses resultados, é o que nós precisamos ter um domínio sobre todas as operações do setor, seja do portão para dentro ou do portão para fora. Por isso que eu resolvi ao longo desses 21 anos, ao final desses 21 anos, atuando diretamente como gestor junto ao setor produtivo da carne bovina brasileira, montar a empresa de consultoria Pereira & Colgo. Essa experiência de atuação junto a todos os setores fez com que nós abríssemos a nossa empresa de consultoria e oferecesse esse trabalho diferenciado para você aí em qualquer lugar do Brasil, empresa de pequeno, médio e grande porte, empresa que trabalha com os mercados específicos no mercado interno ou empresa que está buscando um mercado de exportação. Entre em contato conosco através do nosso e-mail celsoricardo.cferreira@gmail.com ou através do nosso telefone 0519 8061 5462. Somente, pessoal, e vou repetir para você, somente com conhecimento específico, com conhecimento prático e objetivo, junto a todos os setores produtivos, os setores que formam a cadeia produtiva da carne bovina brasileira, nós vamos conseguir ter sim resultados positivos. E é o resultado que, com base nas operações, esse resultado positivo com base nas operações é que vai fazer com que nós conseguimos ter cada vez mais produtividade, bons rendimentos e lucratividade. Entre em contato conosco, eu tenho certeza que nós temos condições de reverter qualquer situação e qualquer resultado em qualquer empresa, em qualquer região do país. Um forte abraço para vocês. Tenho certeza que o próximo vídeo vai vir com mais um assunto, né? Mais uma visão diferenciada que vai fazer a diferença junto aí do seu estado, da sua região, quando o assunto é resultado. Certo, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.